Fala aí, galera, beleza? Olha, se liga nessa moldura de LED que eu comprei pro meu Corolla. Ficou muito legal. Olha, visualmente deu uma diferença muito boa e ele funciona como um DRL. Eu instalei assim, né? Você pode colocar de outro jeito. Mas fica aí que eu quero te mostrar como eu fiz isso, a ligação e todos os encargos que eu tive. Eu quis instalar porque eu achei meio caro para instalarem para mim e eu sabia que eu conseguiria. E se eu conseguir, você também consegue. Faça um pouco de coragem. Olha, sobre a compra, eu comprei no AliExpress, veio da China, paguei ali R$ 405,77. Isso para mim foi bom, porque a taxa saiu R$ 129. Um pouco depois o Haddad abaixou um pouco ali a importação e ficou mais barato ainda. Mas o ponto é, aqui no Brasil estava bem mais caro, 500, R$ 600 talvez. Aí sou eu abrindo o pacote, então foi bem tranquilo. A grande questão de eu ter comprado essa peça foi porque tinham bons reviews lá na página. Então tinham outras pessoas que tinham comprado e tinham enviado as imagens para saber se de fato o produto chegou e conforme era descrito. Aí eu estou conferindo a parte do chicote ali, do módulo, e vendo se não tinha nada quebrado. Veio bem embalado no plástico bolha, então eu não tive problema nenhum, entendeu. Foi, assim, tranquilo. A data demorou mais ou menos umas 3 semanas, 2 semanas ali, tem no print que eu coloquei, né. Mas aí eu tô conferindo se veio tudo certinho, conforme tinha sido colocado no anúncio. Foi bom, tá, foi legal, assim, porque um preço bom e a peça que eu queria. Então, sobre o acabamento. Como você pode ver aí no vídeo, eu estava dando um close melhor para vocês verem como é esse acabamento. Todas as peças são em plástico, não tem nada em metal, tá? Todas as presilhas e também não vem o parafuso. Mas ele vem numa pintura preto brilhante e ali a moldura externinha do LED é um plástico transparente. Então, por trás ali dessa moldura, você coloca o farol de milha, tá? É só parafusar ele, é só tirar do original e colocar lá. E toda a fixação é feita por dentro do para-choque. Eu vou mostrar mais ou menos um pouco como é feita a desmontagem lá na frente, tá bom? A ligação elétrica funciona assim: a parte inferior é que sai para as ligações de LED e a superior é que você liga no carro. A ligação fica assim: o cabo verde e amarelo são para setas, o preto e vermelho são para alimentação. O cabo verde liga a seta esquerda, então você tem que puxar um sinal da seta esquerda. O cabo amarelo puxa a seta direita, então você tem que fazer a mesma coisa. Para você fazer isso, você precisa só puxar uma derivação. A alimentação, que são os cabos preto e vermelho, você vai fazer o seguinte: o preto, ele vai no terra, então você aterra no chassi do carro. E o vermelho, ele é o positivo, então você tem que puxar do pós-chave. E tem que ser um cabo pós-chave, porque senão a bateria vai acabar e você vai tentar ligar o carro e não vai conseguir. Cuidado, hein? Você consegue fazer isso com o multímetro. Eu, para testar na bancada, usei uma fonte 12 volts normal, cabo positivo e negativo só. E aí no vídeo eu vou te mostrar melhor. Por que que eu fiz esse teste antes? Para descobrir quais eram os cabos de alimentação, que era mais básico, mas o mais importante mesmo era as setas. E aí o sinal, que eu testei das setas, eu coloquei junto com o cabo positivo. Então esse cabo vermelho aí que você está vendo é o cabo positivo. Conectei ele lá no positivo da minha fonte e o cabo preto no negativo da minha fonte. Quando você liga os 2 ao mesmo tempo, primeiro tem que acender a luz branca, que basicamente faria a função do DRL. E aí, quando você liga o carro no pós-chave, você entra no carro, dá a partida, ligaria isso, e não ficaria ligado direto. Porque se você puxa um positivo diretão, aí tem problema, vai ficar puxando carga direto, entendeu? Então não pode ser direto no positivo da bateria. Agora eu vou testar uma seta. Então, quando eu coloco o sinal ali positivo da seta com o cabo positivo, tá percebendo que ela tem até um sequencial? E eu estava todo feliz aí que estava funcionando, porque eu nunca fui muito bom dessas coisas, mas eu consegui. Testei a outra seta, deu a mesma coisa. Quando você deriva isso nas setas, o sinal da seta manda um pulso e aí você acende ali as setas. E aí para o pisca-alerta é a mesma coisa, elas vão só acender ao mesmo tempo. Aí eu estava mostrando que eu peguei isso tudo com o ChatGPT, tirei a placa, a foto da placa e mandei para ele. Galera, eu vou explicar mais ou menos o que que eu fiz aqui para fazer a ligação dos refletores, do acabamento com LED, né? Então aqui é só a ligação normal do milha, esse aqui. Essa aqui é a ligação do LED. E essa ligação vai no módulo. Coloquei o módulo aqui na frente mesmo. Aí os fios são o seguinte: preto e vermelho, né? Preto
preto é o ground, vai aterrado em algum lugar da carcaça do carro. O vermelho é o positivo. A distribuição de amarelo e verde vai para setas, a seta sequencial. Então, o que eu fiz? Eu passei os cabos daqui para esse lado aqui do farol. E eu liguei no DRL. Então, eu peguei o positivo do DRL, o pós-chave. Como que eu descobri que era o pós-chave? Botei o negativo lá na bateria. Multímetro aqui, né? Botei o negativo na bateria. E liguei o carro. Quando deu 12 volts aqui, um cabo que deu 12 volts, no chicote aqui do DRL, o chicote que tem aqui, recebeu a tensão, né? Aí o que eu fiz? Eu desliguei o carro para ver se esse mesmo fio tinha a 12 volts ou não. Porque se tivesse 12 volts enquanto o carro tivesse desligado, ele não era o pós-chave. Então ia ficar roubando carga da bateria. Aí a ligação é o seguinte. O LED, ele fica... Eu vou mostrar depois melhor. Mas ele fica ligado direto quando você liga o carro, né? Porque o DRL fica... Quando você já gira a chave, ele já acende. Então o branco fica sempre aceso. Agora a seta. O que eu fiz com a seta? A seta, peguei aqui o chicote da seta, que é igual para os dois lados, liguei o positivo. Positivo aqui no chicote da seta, que é esse aqui, ó. Então qual fio é qual? Esse que tem a marquinha com a listra aqui, ó, branco com preto, é o fio negativo. E esse aqui é o positivo. Esse fio verdinho aqui, verde, esse é verde, vermelho, né? Isso. Tá. Esse é o positivo. Então, ele que recebe o sinal. Aí aqui, o cabo que tá fazendo a seta direita, esse cabo verde aqui que sai do módulo, ó. Como que eu sei que é esse cabo? Eu testei isso aqui com uma fonte 12 volts antes. Então, liguei positivo e negativo, ele acendia o LED, os dois LEDs. E aí, o verde e o amarelo faziam a seta. Quando eu dava o sinal nessa seta, quando eu conectava esse amarelo aqui junto com o positivo, ele dava sinal. E aqui para esse lado aqui, a mesma coisa. Para desmontar o para-choque foi tranquilo, foi mais de boa. Então, pessoal, na parte da montagem, foi também tranquilo. As presilhas que você precisa colocar ficam ali no para-barro, em cima da roda e na parte superior. Então, para desmontar e montar é simples. A coisa mais chatinha mesmo são 3 parafusos que você tem debaixo da capa ali na parte superior do motor e alguns parafusos embaixo, que são alguns parafusos que você tira com uma chave 10. Pode usar um canhãozinho 10 ou uma chavinha 10 normal. Assim, num quesito geral, eu gostei muito da experiência de ter podido instalar isso. E foi interessante porque, eu nunca tinha feito isso e não entendia como se fazia uma instalação elétrica. E olha que é bem básico, então eu só precisei conectar os 4 cabos ali, alimentação e um sinal da seta, para variar entre o lado esquerdo e o direito. Mas foi bem interessante. Num quesito geral, eu pude perceber que o visual fica melhor, mas também o desempenho ilu de iluminação, assim, não muda muita coisa, sabe. Porque ele age como se fosse um DRL mesmo, então não tem papel de iluminar para você enxergar à noite, é mais para você ser visto. E olha o que que minha esposa falou. Ela falou que ficou muito papagaiado. Nessa parte eu já tinha ido para montagem mesmo. Então você pode ver que eu vou clicar ali algumas travas. Primeiro, eu só tinha encaixado o para-choque mesmo na posição, tá. E aí, depois eu fui, vendo ali onde estava encaixado e onde não estava. Primeiro você coloca e depois confere se está mais ou menos encaixado, porque se você forçar, você pode estragar alguma coisa ou eu quebrar alguma presilha. Então eu meio que tive que colocar e tirar, eu fiz umas 2, 3 vezes isso.
e tem um truque ali perto do farol que tem que encaixar bem certinho. Tanto é que teve um momento que eu encaixei o para-choque por cima do farol, ali bem no canto, na parte direita. E aí eu tive que só tirar e botar por debaixo do farol ali o para-choque, mas deu tudo certo. Como eu disse, são 3 parafusos na parte inferior e acho que uns 8, 10 talvez ali na parte inferior encaixados em umas abas de plástico. Mas foi muito legal. Olha, se você tá com dúvida ou não tem coragem, você consegue. Tenha coragem, você vai conseguir fazer. Você tem que ter um cuidado ali, porque além de ser um carro caro, você pode quebrar alguma coisa. Então é bom consultar bastante conteúdo, porque tem isso bem disponível. E eu deixei aí a montagem mais para vocês verem mesmo como eu fiz. É bem simples, eu consegui sozinho, não precisei de ajuda de outra pessoa. O interessante quando vocês montar também é colocar um calço ali debaixo. E é bem fácil, vai dar certo. É isso aí. Olha, de verdade, eu nunca fiz uma instalação elétrica, mas eu fiz essa e deu certo. Usei alguns terminais pré-isolados ali para fazer as ligações, as derivações. E sobre o desmonte do para-choque, eu vi outros vídeos na internet. Esse daqui é mais sobre a ligação elétrica, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso fazer um específico. Deixe no comentário o que você achou, me segue, isso aqui é o PDR. Galera, brigadão e vamos ficar junto para acompanhar esse projeto do Corolla. Valeu, tamo junto, até mais.